A paz do Senhor Jesus para todos. Muito obrigado pela sua atenção, pelo senhor, pela senhora, pela senhorita que tem assistido os meus vídeos. Muito obrigado. Hoje eu quero falar um assunto que é de suma importância. Nós, como servos de Deus, vocês que dão aula na escola dominical, vocês que ensinam, é preciso ter a compreensão desse assunto para não errar na hora de ensinar na escola dominical. Eu estou aqui para juntos aprendermos. Eu aprendo com você, você aprende, um aprende com o outro. Eu queria pedir a sua atenção para abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, primeira epístola. Eu estou na primeira, segunda e terceira epístola. Então vamos ler a primeira epístola no capítulo 4 e o verso 3. Primeira epístola, capítulo 4, verso 3, que diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo. Diga comigo, o espírito do anticristo. Agora a gente leu a primeira epístola, vamos ler agora a segunda epístola, capítulo 1 e o verso 7. Segunda epístola de João, capítulo 1, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, e tal enganador é o anticristo. Senhoras e senhores, esse nome anticristo só aparece em dois livros da Bíblia, na primeira epístola universal de João e na segunda epístola de João. Diga comigo, primeira epístola e segunda epístola. Primeira epístola, capítulo 4, verso 3. Segunda epístola, capítulo 1, verso 7. Só nessas duas epístolas que aparece o nome anticristo. Anticristo. Em Mateus, Marcos, Lucas, João não aparece o nome anticristo. Em Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º, 2º Tessalonicenses, 1º, 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, não aparece o nome anticristo. Aparece em Tessalonicenses, aparece o Níquio, mas anticristo só aparece na primeira epístola, capítulo 4, verso 3, e na segunda epístola de João, capítulo 1, verso 7, que aparece o nome anticristo. Agora, qual é o sentido desse nome anticristo? Preste bem a sua atenção. Em primeiro ponto, eu tenho aqui esse anticristo. Quando a gente vê, senhoras e senhores, o seguinte, que Cristo só existe um. Cristo só existe um. Agora, esse o anti emendou com Cristo, que ficou anticristo. Então, isso é importante nós entendermos, que Cristo só existe um. E esse anti quer dizer um oposto, um Cristo falso. Então, tira o Cristo, fica só anti. Então, o inimigo, ele é um anti. Aqui a gente, no estudo bíblico aqui que eu preparei, ó, o anticristo é um nome formado por duas palavras. Diga comigo, o anticristo é um nome formado por duas palavras. A primeira palavra é anticristo. Aí você tira o Cristo, que só é o um, é o único, aí fica o anti. Esse nome anti no grego, originalmente significa etimologicamente, o anti significa face a face. Isso quer dizer face oposto a Cristo. Face oposto a Cristo. Então a gente tem esse anti coligado com Cristo, que quer dizer um Cristo oposto, ou quer dizer um Cristo falso que surgiu. Aí se você tira o Cristo, fica o anti. Então esse anti é o que está aparecendo. Quem é anti? Anti é um Cristo oposto,
que está surgindo. Aí os senhores falam, pastor, não estou entendendo nada. Vamos lá. Quando João escreve na primeira epístola, capítulo 4, verso 13, na segunda epístola, capítulo 1, verso 7, sobre o anticristo, João não estava falando do anticristo escatológico da época do período da grande tribulação dos 3 anos e meio. Quando João escreve a primeira epístola e a segunda, João estava se referindo aos falsos ensinadores da época, porque quando João chama os falsos ensinadores de anticristo, porque anticristo é todos aqueles que distorcem a verdade, todos que distorcem a verdade, todos que pregam contra a verdade bíblica, esse é o anticristo. Se a gente for analisar, hoje no século XXI está cheio de anticristo no mundo. O que é o anticristo? É homens que distorcem a genuína verdade da palavra de Deus. Se os senhores observar no capítulo 1 a segunda epístola de João, capítulo 1, verso 7, os senhores vão ver aqui o seguinte, porque já muitos enganadores enganaram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é um enganador, é um anticristo. João estava ensinando aos crentes daquela época que já entre eles tinha muitos enganadores, muitas seitas dizendo que Jesus não veio em carne, que Jesus não teve um corpo físico, que Jesus só viveu no espírito e não viveu na matéria física. João estava ensinando à igreja que esses tais são enganadores que distorcem a verdade cristocêntrica. Todos que distorcem a verdade da palavra, esse é um anticristo. Aí você fala, pastor, e quem será o anticristo da primeira fase da grande tribulação? Esse anticristo da primeira fase da grande tribulação vai ser um homem, uma pessoa com muito poder, que vai ter o seu psique, o psique dessa pessoa vai ser dominada pelo poder satânico. O espírito maligno vai se incorporar em um homem, que vai ser uma pessoa de grande influência na sociedade. Eu não vou saber lhe dizer quem vai ser, eu só sei que é uma pessoa de grande influência, e o espírito maligno vai dominar o psique dessa pessoa, e ele vai distorcer todas as verdades do cristianismo para poder trair as pessoas para ele. Então o inimigo sempre procurou querer imitar o Senhor Jesus. O inimigo quer imitar o nosso Deus de todas as formas. Por exemplo, o nosso Deus cura, o inimigo põe a enfermidade. Ele quer imitar Deus de todas as formas. Eu vou trazer um exemplo aqui para os senhores que estão assistindo esse vídeo, para os senhores entender que o anti, ele só é oposto, que Cristo só é um. Então ele não é anticristo, ele é anti, porque Cristo é só um. Então ele pega o anti, emenda com o nome de Cristo para dizer que é o segundo Cristo. Ele não é nada de segundo Cristo. Não existe segundo Cristo, existe o anti, um oposto, um falso. Tá entendendo? Porque ele quer se opor a tudo que Deus faz. Observe bem, a origem de Cristo. Eu vou fazer algumas comparações aqui, tá bom? A origem de Cristo. Cristo desceu do céu. João capítulo 6, 38. A origem do anticristo sobe do abismo. A origem do anticristo sobe do abismo. Apocalipse capítulo 11, verso 7. A vinda de Cristo vem em nome do Pai. A vinda de Cristo vem em nome do Pai. O anticristo vem em seu próprio nome. João 5,43. João 5,43. O inimigo vem no seu próprio nome, mas Jesus vem em nome do Pai, porque ele quer se opor. Anticristo é se oposto, quer dizer, imitar Cristo, mas não tem como. Natureza de Cristo é ser santo de Deus e corporifica a verdade. A natureza de Cristo é ser santo de Deus e corporifica a verdade. João 14, verso 6. O anticristo, como iníquo, corporifica a mentira. Corporifica a mentira. Cristo é o mistério da piedade e o Salvador. O anticristo é o mistério da iniquidade. 1 Tessalonicenses 2, verso 7. E o destruidor. Cristo é o Filho de Deus e a imagem do seu Pai.
Já o anticristo é filho da perdição. Você vai ver em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 3. O anticristo é o filho da perdição, é a imagem do dragão. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. A atividade de Cristo serviu por 3 anos e meio em Israel. A atividade de Cristo serviu por 3 anos e meio em Israel. E o anticristo dominará por 3 anos e meio sobre os povos do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 5. O anticristo vai dominar os 3 anos e meio. Os 3 anos e meio, e Cristo dominou os 3 anos e meio pregando o evangelho na terra. Então o inimigo quer imitar Cristo, 3 anos e meio de falsa paz, depois vai se revelar quem é e vai perseguir o povo de Israel. Cristo é ressuscitado da morte. O anticristo terá sarado a sua ferida de morte. Apocalipse 13, verso 3, onde você vai ver aquela ferida que acontece naquele ser, que é um sentido espiritual. O inimigo vai ser ferido e vai ser ressuscitado para que todo mundo veja. Isso ele quer imitar Cristo. Cristo morreu, ressuscitou. Então esse homem que vai ter o psique dominado pelo poder satânico, esse homem vai morrer diante do mundo inteiro, e depois ele vai ressuscitar. Ele vai voltar a ter a vida diante do mundo inteiro, e muitos vão acreditar e seguir esse homem, ao tal que vai ser titulado o anticristo, que é o distorcedor da verdade. Corporação de Cristo tem a sua igreja, Jerusalém, a noiva. O anticristo tem um reino mundial, a grande Babilônia, a prostituta, capítulo 17 de Apocalipse até o verso 16. Cristo é o material vivo e edifica um organismo. O anticristo, com material morto, edifica uma organização. Apocalipse capítulo 3, 17. Cristo é o organismo vivo e o anticristo é o material morto que edifica a organização mundial para poder se aliar a ele. A igreja de Cristo é o cálice da bênção. E a cidade do anticristo tem o cálice de ouro e da prostituição. Apocalipse 17, verso 4. O destino de Cristo é conduzir. O destino de Cristo é conduzir os seus filhos à vida eterna. João 3,36. E o destino do anticristo é levar os seus seguidores à ruína e ao julgamento. 2 Tessalonicenses 2,12. Quem segue a Cristo, o destino de quem segue a Cristo é a vida eterna. E quem segue a esses ensinamentos errados, doutrina errada, quem segue o caminho da prostituição, dos falsos profetas, o destino é julgamento. E depois o quê? Cristo foi levado ao céu. O anticristo será lançado no lago de fogo. O anticristo quer imitar Cristo, mas ele só vai sofrer. Esse antes só vai sofrer, porque Cristo só tem um só. Cristo subiu ao céu, e o que se diz anticristo, que não é nada de Cristo, vai ser lançado no lago de fogo. Apesar de querer imitar Cristo em tudo ele quer imitar Cristo, apesar uma coisa, o anticristo não conseguirá fazer, ele não sabe amar. O anticristo, ele não sabe amar. Isso tem um motivo muito óbvio. O amor é o fruto do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode capacitar o homem a amar. De fato, como Satanás não tem amor, Cristo não pode negar a si mesmo, e tampouco Satanás pode separar-se a si mesmo. Então, queridos, o amor, o anticristo não pode dar. O anticristo, que é um homem mau, um homem possuído pelo poder satânico, ele não pode dar amor, ele não pode dar paz. Mas Cristo, ele tem amor. Cristo tem a paz. Cristo tem a vida eterna. Cristo tem tudo que a gente precisa. Então, meu filho, que é um conselho, cuidado com os antes, o ensinamento errado. Esses ensinamentos que tudo pode pecar, pode se prostituir, pode errar. Esses ensinamentos que negam a existência de Deus, de Cristo Jesus. Cuidado, cai fora desse povo e fique firme com Jesus, que Jesus tem o melhor para você. Glória, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.